Irmãos, boa noite, graça e paz. Estou muito feliz por essa oportunidade, por mais um ano que a gente está aqui com vocês. Infelizmente a gente não pôde estar junto, mas estivemos em oração, apresentando a vida dos irmãos para que os irmãos venham se estabelecer a saúde, E pedir para que Deus ele venha nos abençoar, venha nos guiar durante esse novo ano, que vai ser um ano cheio de desafio para nós. E nossos projetos que venham sair do papel e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deixa eu só... Meus irmãos, vamos abrir as Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11, certo? Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com quem se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos que não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa se dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiam em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Pai bendito, Deus, entramos, Pai, dentro da sua presença, reconhecendo, Deus amado, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, Deus amado, e reconhecendo, Pai, que o Senhor é soberano e é dono de todas as coisas, Pai. Te agradecemos por este dia e por este momento e te pedimos, Pai, a direção, Deus amado, de acordo com a sua palavra, que nós possamos, Deus amado, ouvir, Deus, a sua palavra e a voz do seu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já pararam para observar que nós sempre estamos atrás buscando novas coisas, Estamos sempre buscando novidades. Nós sempre somos curiosos por novidade. Um exemplo, quando encontramos um amigo ou um parente distante, que a gente não vê há um certo tempo, meses ou anos, quais são as primeiras coisas que perguntamos ou então somos questionados? Se temos novidade. E muitas das vezes falamos sempre a mesma resposta: não temos novidade. Está tudo na mesma, Está tudo do mesmo jeito. E isso já me deixou curioso sobre a minha vida. Já cheguei a questionar isso, sabe? Cheguei a pensar da seguinte maneira: mas será que na minha vida não acontece nada de novo? Será que minha vida é tão parada assim? Será que eu estou vivendo do jeito certo? Porque nada acontece, eu nunca tenho novidade, é sempre tudo a mesma coisa, eu nunca sei dizer nada que tem novo, é tudo uma mesmice. E será que você já se perguntou sobre isso? Já se pegou pensando nisso dessa maneira? Pois bem, essa é a grande decepção da humanidade, se chama monotonia. A monotonia é aquilo que não tem variação, que não se altera, que é uma repetição constante.
aquela fadiga, aquela constância, mesma coisa todo dia, é um círculo e você dá voltas ali, é uma constância de fato. E isso tem deixado muitos homens à beira da loucura, outros ficam depressivos. Eles começam a buscar, a correr atrás, a cavar, a dar seu coração, a gastar o seu tempo, as suas forças, suas energias e até mesmo a sua vida, correndo atrás de algo que lhe motive a viver nessa vida com prazer, buscando prazer pela vida, buscando sempre novidade. Então vemos os homens que depositam todo o seu coração em futilidades, em busca do prazer existencial, para que isso lhe dê algum sentido de vida aqui na Terra, para que isso venha dar algum sentido na sua formação, né, no seu caráter, na sua vida, na sua existência. E existe uma filosofia por nome de existencialismo, que trata justamente da existência humana. É uma filosofia que foca inteiramente no humanismo, no egocentrismo, e dentro do pensamento existencialista existe uma vertente que é chamada de hedonismo. O que deve ser o hedonismo? O hedonismo é uma doutrina que busca o prazer desenfreado nas coisas do mundo ou até mesmo em si próprio. Para o pensamento hedonista não existe limite, a vida não tem sentido e o pior, não existe Deus. Então, de acordo com o pensamento hedonista, vamos buscar viver o aqui e agora, porque depois daqui não tem mais nada, você é um pó e vamos aproveitar aqui e agora. Então vamos nos permitir, vamos nos deixar levar. Deus não existe, Deus é a vida. E qual é o sentido da vida? Buscar o prazer. Então eu vou ser o meu Deus. Então eu vou viver da forma que eu quero, buscando sempre os prazeres que eu ainda não conheço. E para o pensamento hedonista, nós, seres humanos, não passamos apenas de mera criação. A vida não tem nenhum sentido e por isso nós devemos sempre mergulhar nas frivolidades desse mundo. Então é comum a gente ver homens que se afundam em farras, bebedices, outros se dedicam à imoralidade. É muito comum também a gente ver homens e mulheres dedicados à prostituição, dedicados ali apenas ao trabalho. Outros se dedicam apenas à família, que é isso que lhe motiva a viver, família e trabalho. Então o seu coração está sempre buscando o trabalho, está sempre buscando a família, está sempre buscando a farra. E é isso que lhe vai dar prazer na vida desses homens. Mas isso logo passa, o prazer logo se acaba, porque se torna algo monótono, se torna algo chato, cansativo. E o grande carro-chefe, a grande visão, o grande pensamento do hedonismo é viver aqui e agora. Então busque viver aqui e agora, né? Você foi feito para viver o nada, então aproveite o máximo que você tiver da sua vida. Então busque as coisas, busque aquilo que lhe dá prazer. E quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, no primeiro capítulo que nós acabamos de ler, nos deparamos logo de cara com esse confronto existencialista. Podemos ver a face nua e crua da monotonia. Vemos que tudo o que acontece debaixo do sol não passa de uma grande mesmice. Não há nada de novo, não tem nenhuma novidade. A vida por si só é uma eterna mesmice. Mas iremos ver que apesar dessa dose pesada no seco de dipirona, aquela dosinha bem gostosinha de dipirona no seco, nós temos um fio de esperança. Nós contamos com prazeres que são eternos, que são insolúveis, que são insondáveis e que está reservado para nós cristãos. Nós temos esse fio de esperança contido aqui nesse livro de Eclesiastes, que apesar da vida ser uma vida monótona, uma vida chata, sem nenhuma novidade, como um círculo, que é o que parece ser a princípio, né? O capítulo 1 já traz esse choque de realidade. Nós conseguimos ter aqui um fio de esperança. E minha proposta para essa noite, meus irmãos, é mostrar que a vida cristã é uma eterna novidade, uma novidade eterna. Tá? O nosso foco hoje vai ser a partir do verso 4 até o versículo 11, certo? Mas nós iremos trabalhar os versículos anteriores. Então nós vamos começar a partir do versículo 1 e vamos caminhar até o versículo 11, se assim Deus permitir.
tá? Então, o livro de Eclesiastes, para alguns, é um livro muito temido. Alguns o rejeitam por achar que um livro é um livro pessimista, é um livro negativo, é um livro pesado, é um livro duro. E nós, de fato, temos razão para achar que é isso, né? Nós acabamos de ler que o pregador, que é o autor do livro, tá? Que o autor do seu livro, ele vai dizer que não há nada de novo, que tudo é uma eterna mesmice. Então muitas pessoas rejeitam esse livro por essa maneira, por ter essa visão que só tem coisas negativas, só tem a dureza da vida. E muitos aí pulam esse livro, ou então ficam apenas no capítulo 3, né, que é o versículo mais conhecido, que é tudo tem seu tempo. Mas nós iremos ver isso alguns dias após, tá? E o autor, ele trata do assunto da vida de forma muito prática e também direta, né? Ele traz à luz a verdade escancarada a respeito da vida terrena, da nossa vida. E o propósito do livro de Eclesiastes é nos mostrar o mundo sob a ótica de Deus. No livro de Eclesiastes, nós podemos enxergar que tudo no que se diz respeito a essa vida terrena é momentânea, tem data de vencimento. E o seu autor nos chama a mudar nossa visão. O autor nos mostra que existem dois modos de visão nesse mundo. A visão horizontal, que ele vai chamar que é a visão debaixo do sol, ou então debaixo do céu, que é a visão da existência, que é a visão existencial, né? Que é tudo que nós conseguimos ver na linha horizontal, certo? E também nós vamos ter uma outra visão, que é a visão vertical, que é a visão que enxerga acima do sol, que é a visão que enxerga acima dos céus. E é esse o propósito do livro Eclesiastes, mostrar esses dois tipos de visão, a visão abaixo do sol e a visão acima do céu. E ele vai dizer que tudo aquilo que nós vemos debaixo do sol é vaidade. E nós vamos ver isso já já, quando nós prosseguirmos, certo? Então, todos que olham apenas na visão horizontal debaixo do céu têm o mesmo sentido de passageiro, que tudo é terreno, certo? Então, nós vamos começar a partir do versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, o livro ele inicia com a apresentação clássica do seu autor. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E apesar do livro não vir assinado com o nome do seu autor, seguindo estas características que ele mesmo nos dá, o texto nos aponta que o autor do livro de Eclesiastes é o rei Salomão. Basta apenas seguir as dicas que o mesmo nos dá, filho de Davi, rei de Jerusalém, tá? Uma vez que nenhum dos filhos de Davi assumiu o trono, a não ser Salomão. E nós também sabemos que a expressão filho de, muitas das vezes significa também está relacionado com alguém da descendência, como neto, bisneto, ou então alguém da mesma linhagem. Nós podemos observar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora vamos dar um salto para João 7, o Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 40 até o 42. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, com esses dois textos, nós podemos ver que a expressão filho de também tem relação com descendência, com linhagem, certo? Mas nesse caso aqui, essa expressão filho de, que é usado no livro de Eclesiastes, denota sim ser o rei Salomão, tá? Até porque a história dos reis davídicos não mostra homens que sejam sábios
ou que sejam mais capazes do que Salomão, ou então que estivessem aptos para transmitir as gotas de sabedoria que contém nesse livro. E apesar de alguns estudiosos eles tentarem afirmar o contrário, tentar nos convencer o contrário, nós temos bastante evidências convincentes que colocam Salomão como autor do seu livro. Tá? É o caso de 1 Reis capítulo 10. Se os irmãos podem ler em casa todo o capítulo 10 e também o capítulo 11, que lá vai estar informando a respeito de Salomão, sobre a sua sabedoria, como Salomão foi um rei próspero, certo? E também irá contar o fim trágico do Salomão, certo? E seguindo a palavra pregador, tá? A gente está usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. O título do livro tem assim: Livro do Eclesiastes ou Pregador. Essa palavra pregador é um termo que vem do hebraico, que é kohelet, Qohelet, que significa ensinador, líder ou presidente de uma assembleia. Então, se tratando do rei Salomão, que possuía uma gama de sabedoria, é provável dizer que o rei reuniu o povo ou algumas pessoas durante jantares ou reuniões e começava a pregar, a ensinar o povo o que estava aqui escrito no livro de Eclesiastes, certo? E vamos seguir para o versículo 2, que logo após a sua apresentação inicial, Salomão já inicia com a sua primeira afirmação: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse termo vaidade de vaidades, também no hebraico, é rebalim, que significa literalmente sopro, fôlego, é um vapor, tá? E quando nós olhamos para o real sentido da palavra, é que podemos entender esse termo vaidade. O conceito que o pregador está trazendo para nós é de algo passageiro, algo fútil, transitório, algo vazio, sem consistência. Então ele nos traz um sentido de brevidade. Então quando a gente olha esse termo vaidade de vaidade, significa sopro. É sopro, é breve, não tem consistência. Você não consegue pegar e trazer de volta. É esse sentido. E quando nós também olhamos para a nossa versão, né, a nossa tradução, nós temos uma tendência a fazer uma certa confusão, porque nós tentamos entender que esse termo vaidade, ele vai tratar daquele cuidado com a aparência, aquele apego à beleza, certo? Então, mas no caso aqui de Eclesiastes, ele está justamente tratando sobre a brevidade da vida, está trazendo que a vida é um vapor. Então Salomão está aqui apontando que nós não devemos nos preocupar com essas coisas fúteis, passageiras. O problema em si é que tudo nessa vida ele é passageiro, é breve como um sopro. E até mesmo a nossa vida, ela é passageira como um vapor. Então o pregador já inicia o livro com o problema do existencialismo, trazendo à tona a brevidade do homem. E o próprio Salomão irá lidar com essa crise, irá até se dedicar ao hedonismo. E ele vai ali vasculhar em todos os campos, ele irá buscar todas as áreas, a busca pelo prazer. Ele vai tentar buscar ali, encontrar o prazer na sabedoria, o prazer no trabalho, o prazer nas mulheres, nas farras, nas bebedices, certo? E ele vai lamentar ao descobrir e nos informar que no fim de tudo não passa de vaidade. De tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que ele despojou o seu coração correndo atrás dos prazeres mundanos, ele detectou e viu que tudo é vaidade. Ele vai contar que no final de todas as coisas, todos estão destinados ao mesmo fim, que é a morte. E tudo é passageiro. Então nada é digno de confiança, nada é substancial, nenhum esforço por si trará satisfação permanente. As maiores alegrias que os homens podem ter são transitórias, são passageiros. E entre o versículo 2 do capítulo 1 e o versículo 8 do capítulo 12, o pregador ele faz questão de mostrar essa verdade cerca de 30 vezes, como que para demonstrar que o seu livro procura comprová-la, expondo a vaidade, expondo a brevidade da vida. E por isso ele faz questão de mostrar cuidadosamente que a brevidade de todas as coisas,
e nos aponta que nós devemos viver para Deus, que é único, que é eterno, em quem não há variação, e os seus caminhos são infinitos, e tudo que provém dele dura para sempre. Ele é o único que dá sentido à vida. Então nós logo temos a primeira lição dentro desse versículo 2, que toda experiência humana, vista como um todo, está sujeita à vaidade, e como um sopro logo passa e será esquecido. Então todas as nossas experiências, tudo que nós conquistamos, pensamos, vai ser passageiro, tudo vai passar e logo mais vai ser esquecido. E nós vamos agora caminhar para o versículo 3. E o pregador, após ele dar um duro golpe, de realidade, mostrando a futilidade das coisas nessa vida, ele inicia o versículo 3 com a pergunta retórica, que diz o seguinte: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com quem se afadiga debaixo do sol? Óbvio que a resposta que ele está buscando aqui é nenhum. A pergunta é retórica, pois o pregador acabou de mostrar que tudo é passageiro. Ele irá iniciar uma sequência de problemas, uma sequência de consequências a partir deste momento, e ainda ele vai manter o seu foco na brevidade humana, mostrando que o homem não passa de um vapor. E nós vamos se ater em 3 palavras: proveito, trabalho e debaixo do sol. Começando pelo proveito, que ele vai dizer aqui: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? O homem, de modo algum, pode encontrar algum proveito, algum lucro por meio de seus esforços. Isso aqui vai muito além de pagar as contas, de poder comprar algo que você quer, que deseja, quitar as dívidas, conquistar um apartamento, um carro, poder viajar. Isso pode até trazer um certo sentido de prazer, mas isso também é vaidade, pois com o tempo esse prazer de um falso proveito ele vai passar, e nós iremos ter fadigas e canseiras, iremos correr feitos loucos de mais e mais, e vamos querer sempre buscar mais, sempre desejar mais, e nós vamos empenhar em gastar todas as nossas energias em coisas que não nos dará nenhuma recompensa eterna, que não nos dará nenhum fio de esperança. Queremos ter o proveito, queremos ter o lucro eternamente. Nós não teremos nenhum proveito de que aquilo que nós conquistamos vai ser eterno, e isso é fadiga, e isso não é ter proveito. Então, se o reino terreno está sujeito à vaidade, não há esperança de encontrar proveito ou lucro no final, ou a satisfação apenas em seus recursos. Se todo o reino terreno ele é passageiro, ele é breve, nós não temos nenhuma esperança de ter algum lucro no final da vida. E isso tudo vai passar. Agora a palavrinha trabalho. O sentido de trabalho aqui no texto é amal, também do hebraico. E o pregador está aqui trazendo o sentido que é aquele o trabalho real. Ele aqui não vai se limitar àquele trabalho, daquela função que nós exercemos em nosso trabalho secular, tá? Mas é um sentido de um trabalho completo, é um trabalho como um todo. Então tem um sentido de esforço humano, seja esse esforço físico, mental, ou então um esforço emocional. Então esse é o sentido de trabalho, naquilo que nós desgastamos, que nós fazemos algum esforço, seja esforço físico, mental, ou até mesmo emocional, questão de estresse, angústias, tristezas, aborrecimentos, Isso tudo tem esse sentido de trabalho. Então Salomão está aqui trabalhando o aspecto do trabalho em sua totalidade, tá certo? E eu pergunto aos irmãos: qual lucro nós teremos em desempenhar qualquer esforço, qualquer trabalho, seja físico ou até mesmo emocional, nas coisas que estão aqui e que são daqui? Qual o proveito que nós teremos, ou então que nós podemos nos orgulhar e poder descansar de modo maravilhoso, uma vez que tudo que nós temos aqui é fruto de esforço, fadiga e canseira? E o próprio Salomão, pregador, ele vai nos dar uma resposta um pouquinho à frente. Observe no capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 11,
o que Salomão ele vai nos responder a respeito da sua pergunta sobre proveito do trabalho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, mais uma vez, o pregador, ele traz às claras que todo esforço, todo trabalho, tudo aquilo que nós desempenharmos nessa vida voltada para as coisas daqui, aqui mesmo irá se findar. Aqui mesmo irá se acabar e não teremos proveito de nada, porque nós também passaremos um dia. Nós também iremos acabar, nós também iremos cair no esquecimento. Então, o intuito de Salomão é mostrar que todo o nosso esforço, se for direcionado dentro da perspectiva horizontal, que é debaixo do sol, é fadiga, é canseira e não terá proveito algum. E por isso ele vai também usar esse termo debaixo do sol, tá? Então, assim, Salomão ele não está preocupado em nos mostrar aqui com relação à astrologia, né, a posição do sol, a posição da terra, nem tampouco ele está preocupado em mostrar a relação da terra com o sol. A intenção aqui do pregador é mostrar a visão horizontal da vida, a vida abaixo do sol, ou seja, a nossa vida, a vida terrena, a vida que nós conhecemos, a vida que nós temos, a vida que nós lidamos constantemente e diariamente. E isso não nos dá nenhuma esperança de viver aqui, viver com a visão horizontal. E isso, de fato, pode trazer até um certo pessimismo quando nós observamos as coisas sob essa ótica, porque nós não teremos nenhuma esperança. Como é que nós vamos viver de uma forma onde tudo vai se acabar? Onde até eu vou me acabar? Então eu não vou viver mais nessa vida. Qual a esperança que eu vou ter? Então, quando nós observamos as coisas com essa visão, a visão debaixo do sol, que é a visão horizontal, nós iremos cair no pessimismo e no negativismo que muitos observam o livro de Eclesiastes, tá? Mas Salomão, ele faz questão de um modo muito sucinto, no capítulo 5, do versículo 2 de Eclesiastes, de nos dar uma esperança. Salomão ele vai trazer para nós, mesmo que de forma sutil, um fio de esperança, que existe algo acima do sol. Capítulo 5, versículo 2 do livro de Eclesiastes: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Então veja, Salomão, mesmo afirmando que se nós tivermos uma visão abaixo do sol, nós temos que direcionar uma visão acima do sol, acima do céu, porque lá existe alguém que merece louvor e adoração, e merece que nós vivamos para Ele e por Ele aqui na terra. Mas isso aí é um contraste que Salomão faz até mesmo de um modo muito sutil. Então agora nós sabemos a nossa localização. Salomão vai dizer que existe um Deus que mora acima dos céus. Ele vai dizer que nós estamos na terra, abaixo do sol. E também nós já sabemos que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é um vapor. E acabamos de ver que existe alguém que está lá no céu. E nós podemos ter um fio de esperança e uma indicação para ter uma visão vertical, uma perspectiva acima do céu e acima do sol. E temos uma lição também neste versículo 3, que o homem não terá nenhum lucro, nenhuma alegria, nenhuma realização genuína enquanto estiver empenhado em trabalhar de acordo com a visão abaixo do sol. Enquanto o homem estiver gastando aqui todas as suas forças, sejam físicas, mentais ou emocionais, no falso progresso da visão horizontal, tudo o que ele terá no fim da vida é canseira e fadiga e não irá aproveitar nada. É muito comum a gente ver homens bilionários, milionários,
que tem muitas posses e no fim da vida não consegue ter nenhum proveito porque está acamado com um câncer terminal, está no estado vegetativo. Pode ser o maior campeão do mundo, o maior conquistador, ou a pessoa que tiver a maior honrarias, mas no fim da vida ela não terá nenhum proveito. Tudo vai ser fadiga, tudo vai ser canseira, e ela ali não terá nenhum lucro, não poderá descansar o seu coração e dizer, agora eu vou descansar em paz. Mas não, ele não poderá ter nenhum lucro, ele não poderá levar nada dessa vida, e justamente com tudo que ele conquistou, ele será esquecido e ele passará. E agora nós vamos ver a partir do versículo 4 até o versículo 11, certo? Então, os três primeiros versículos nós trabalhamos para a gente conhecer os termos que Salomão está usando, né? Conhecer que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes e saber acerca da dureza da vida que ele está trazendo neste primeiro capítulo, certo? E aqui nós vamos tratar do tema sobre a monotonia da vida, tá? Que está do versículo 4 até o versículo 11. Então vamos ler. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao seu lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que não hão de vir depois dela. Então, a partir de agora, a partir do versículo 4, Salomão ele começa a diferir vários golpes com força mesmo no homem que pensa que é alguma coisa. Aquele homem que acha que é o tal, né? Que ele acha que eu tenho uma graninha boa, então eu sou o cara. E ele também vai colocar esse homem no seu lugar e vai dizer que você não é ninguém, você também passa, né? Isso aqui também vai se aplicar para aquelas famílias que têm um sobrenome importante, né? É comum, né? A pessoa chegar assim e dizer, eu sou da família tal, sou da família fulano de tal, então eu mereço respeito, não é isso? E Salomão ele vai pegar o homem e colocar o homem no seu devido lugar. Então ele vai iniciar o versículo 4 mostrando a transitoriedade do homem e a permanência da terra. Ele usará recursos a partir de agora, desse ciclo. Ele vai utilizar recursos naturais da criação de Deus para comprovar ao homem que, apesar de seus esforços, que já foi dito no versículo 3, ele não possui nenhum senso de eternidade. E também podemos ver a monotonia da vida a partir desses versículos. Então, versículo 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, a intenção aqui do pregador não é de informar até quando irá a existência da terra. Salomão aqui não está preocupado em dizer até quando a terra ela vai existir, certo? O propósito do pregador é comprovar o seu argumento sobre a brevidade do homem, em face daquilo que muitas das vezes nós não damos nem importância como a terra, né? Quem aqui vai dar importância no solo que nós estamos pisando? Quem aqui vai dar importância às árvores, por exemplo, né? Às pedras? Então, para a gente é coisa fútil, mas quando Salomão ele faz esse contraste e mostrar a criação de Deus, ele vai dizer, você passa, mas ela não. Então, você está se achando demais por uma coisa que você não é e você vai passar. Mas a criação do Senhor permanece lá para sempre. É esse sentido que Salomão está trabalhando. E é uma forma dele trabalhar no ego humano. Ele vai tratar o ser humano como um nada, por exemplo. Ele vai dizer assim, ó, você está se achando por ter posses? Certo, você está se achando por ser um influente,
por ser um bilionário, por ser dono de várias cidades, né, por exemplo, várias fazendas, mas olhe para a natureza, olhe para o chão onde você está pisando. A sua família hoje pisa nessa terra, daqui a 10 anos ela pisará ou não? Você vai passar, mas a terra ela vai permanecer para sempre. É esse sentido. E ao mesmo tempo que Salomão ele vai nos dar o sentido de brevidade do homem, podemos observar que a partir desse versículo 4 encabeça um quadro usando recursos naturais para mostrar a monotonia da vida, dando o sentido que a vida é um eterno vai e vem. Por isso ele vai falar, geração vai e geração vem. Então tudo passa e todos irão passar. E tudo não passa de um circuito, é um circuito da vida, é um ciclo. A vida, de fato, ela é um ciclo. E só um exemplo. Aqui no Brasil, mas ali no interior de São Paulo, existe um jequitibá rosa, que é uma árvore. Jequitibá rosa que recebeu o nome de O Patriarca. Essa árvore tem cerca de 42 metros de altura, que equivale a um prédio de 14 andares. Tem 4 metros de diâmetro. E ela recebeu o nome de O Patriarca. E essa árvore é considerada a árvore mais antiga do Brasil. Estima-se que ele tem em torno de 600 a 900 anos, segundo os pesquisadores. E tem alguns estudiosos da área que afirmam que a árvore tem um pouco mais de 3.000 anos. E aqui eu não vou procurar entrar no mérito dessa discussão, dessa disputa para dizer quem está certo ou errado com relação à idade da árvore. Mas o que nos chama a atenção, com certeza, é a idade da árvore, Então vamos supor que ela tenha aqui 900 anos ou 3.000 anos, como outros afirmam. Mesmo assim, é um período muito longo de tempo. E quando nós colocamos em prática esse versículo 4, vemos claramente que muitas gerações vieram e já foram com relação a essa árvore. Ela permanece lá em pé, em pleno vigor. E está lá até hoje, está aberto para visitação. E assim, vamos fazer aqui um pequeno paralelo, tá? E vamos aqui entender o real sentido desse versículo 4 que Salomão está nos passando. Então, digamos que um homem comum, ele viva em média 90 anos. Vamos colocar 100 anos, para ser bonzinho, Ele vive em média 100 anos, certo? Que nós consideramos uma vida longa, 100 anos, acima de 90 anos, já fala que é uma vida muito longa. Mas nós, quando pegamos esse homem e colocamos ao lado da árvore, a gente vê que a vida do homem é muito breve. É uma geração que vai e que volta. Mas a árvore, ela está lá de pé até hoje, em pleno vigor. Então nós podemos ver apenas com esse exemplo da natureza, o quanto que a vida do homem ela é breve, ela é um sopro. E por isso nós não devemos nos apegar às coisas daqui. E nós temos uma perfeita lição, que a natureza não dá importância para o homem. Nem se engane com isso. Ela segue a sua vida em constância, independente de quem o homem é, do que ele criou, do que ele fez e do seu nome. Ao olhar para a criação divina, devemos observar a nossa brevidade. Quando nós olhamos para o mar, nós vemos ali que o mar está desde o início da criação de Deus. E nós estamos aqui agora e não sabemos se daqui a 15 minutos nós estaremos vivos. Então, esse sentido que Salomão está trazendo, a urgência da brevidade, a urgência de que a vida do homem ele é um sopro. E agora nós vamos trabalhar a monotonia da vida a partir do versículo 5 até o versículo 8, tá? O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, porque ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E ao nos deparar com esse versículo, nós podemos ver e sentir a monotonia em ação. A gente até se espreme assim, sentindo o peso da rotina.
E nós vemos o sol em seu percurso diário, nós vemos o movimento do vento e até mesmo o caminhar dos rios para o mar. E tudo isso nos traz um sentimento de cansaço, porque isso vai mostrar a plena atividade da natureza seguindo o seu rumo, seguindo o seu círculo. E que a nossa vida é uma monotonia, isso é fato. Estamos sempre aqui buscando coisas novas, quebrar essa rotina, né? Quem aqui está no emprego há mais de 10 anos? Alguém tem aqui no seu emprego há mais de 10 anos? Há mais de 20? Vai denunciar a idade, né? Mas todos os dias vocês levantam para trabalhar, tomam um banho, toma café, vai para o trabalho, volta, toma um banho, lê a Bíblia, faz um culto, vai dormir. No outro dia, acorda, toma um banho, toma café, vai para o trabalho. E assim isso inicia uma rotina. E o que nós fazemos para quebrar a rotina de imediato? Viajar. A gente que trabalha todos os dias, a gente vai buscar viajar para quebrar a rotina, recarregar as energias. E se a gente vivesse viajando constantemente, será que seria legal? Até nisso seria uma vida monótona, porque seria um ciclo, que seria ali uma rotina. Então a gente tenta buscar meios de fora para quebrar a rotina. E se a gente analisar, vai ver que até nesse meio acaba sendo monótono, acaba também sendo uma rotina. E muitos fizeram, né, as suas resoluções de fim de ano, né? Alguns costumeiramente fazem lista do que querem mudar. É comum, né, a gente fazer aquela lista e dizer, nesse ano eu vou fazer mais isso, eu vou mudar isso em mim, vou fazer uma cirurgia, né, vou mudar minha casa, vou emagrecer, vou ganhar uns quilinhos, vou parar de comer certo tipo de comida, vou fazer uma dieta. E muitos colocaram essas metas, esses objetivos. E alguns querem viajar mais nesse ano de 2022, né? Outros querem mudar de emprego, querem receber um aumento, não é isso? Outros querem curtir mais um pouco a família. Mas eu lamento informar que tudo isso, todas essas metas pessoais ou profissionais, elas irão cair no esquecimento. A sua vida ela não vai mudar nesse ano 2022 como um passe de mágica. O ano de 2022 não vai ser um ano místico se nós olharmos esse ano com a ótica debaixo do sol. O que vai acontecer é justamente o que o versículo 5 a 7 nos diz. O sol ele irá seguir o seu caminho, os ventos irão cumprir as suas rotas e os rios continuarão correndo para o mar, e o mar irá continuar sem encher e nem transbordar. Então tudo isso já vai ser monótono a partir de amanhã. Essa magia do novo já vai acabar na primeira segunda-feira, que é amanhã. E nós iremos voltar nossas atividades do trabalho, no lar, na vida, e quando menos esperarmos, estaremos noutra vez celebrando um Natal e desejando um feliz ano novo, e não teremos nenhuma mudança e nada vai mudar, porque é um ciclo que é eterno. A natureza cumpre esse ciclo e é isso que Salomão está nos mostrando. Mas aqui a gente tenta até mudar, mas a nossa vida ela acaba sendo uma vida monótona. E depois disso vocês podem até estar pensando, né? Mas como é que vai ser a minha vida a partir de hoje? Que eu sei que tudo é uma monotonia. Como é que vai ser o meu ano de 2022? A primeira pergunta do Catecismo Batista que nós temos, ela vai responder exatamente isso. A primeira pergunta do Catecismo é essa: qual é o fim principal do homem? A resposta é simples. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então, enquanto os homens ímpios seguem tentando fugir da monotonia, seguindo o hedonismo, buscando os prazeres no aqui e agora, enquanto os homens ímpios seguem vivendo sob a visão horizontal debaixo do sol e se dedicando cada dia mais à fama, ao luxo, ao estudo, ao trabalho, nós cristãos que recebemos um novo coração, uma nova mente, devemos viver sob a ótica vertical, que é a ótica que está acima do sol, onde o nosso viver é Deus. Nós desejamos viver onde Deus vive, porque Ele é que nos dá sentido de vida,
Portanto, nós devemos viver para Ele. E aqui meu propósito, irmãos, não é querer invalidar os nossos projetos que nós fazemos para o próximo ano. Longe de mim. E isso é até nobre que haja esse desejo em nossos corações. O problema é quando nós pegamos esses desejos e começamos a enxergar a partir da visão debaixo do sol, que é a visão terrena, e esquecemos daquilo que verdadeiramente nos importa. E o que é que nos importa? Vamos para Colossenses, capítulo 3. Paulo irá nos responder o que é que realmente importa para nós cristãos. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Então, se Deus for deixado de lado, e a vida for vista sob este prisma debaixo do sol, não pode haver nada de novo. A história ela é um circuito fechado. Nem a circunstância, nem os esforços humanos podem mudar essa rotina, pode quebrar esse circuito. E uma vida cristã, uma vida em Cristo, não existe monotonia. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Cada dia, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele vivencia uma experiência nova na sua caminhada. A cada leitura bíblica, a cada oração, a cada louvor, a cada provação que nós passamos também, a cada bênção que Deus nos concede de forma graciosa, no estudo das Escrituras, no convívio em comunhão com os irmãos em Cristo, enfim, a vida cristã é um eterno aprendizado constante e eterno. Então que nós possamos gastar nossas forças, nossas energias, nossas vidas no único serviço que não produz canseiro e nem fado. O serviço que iremos ter de fato, o proveito, que é um proveito eterno. Então o serviço que está acima do sol, que é o serviço do nosso Rei. Nenhum homem que doou a vida no serviço de Cristo viveu de forma infeliz. Nenhum homem correu atrás do vento. Pelo contrário, este homem, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo, vivendo uma vida de forma piedosa e uma vida de forma contente. Então, meu desejo, meus irmãos, é que para nós, no ano 2022, nós possamos de fato e de verdade viver sob a ótica que está acima dos céus. Viver para Deus, viver por Deus aqui nessa terra. Viver de forma santa, piedosa, genuína. As coisas daqui passam e irão passar. As coisas daqui se acabam e irão se acabar. Mas os caminhos de Deus são eternos. Está acima do nosso e nós devemos de fato cantar com propriedade o que fala o hino 410 do cantor cristão, que é o hino Fidelidade no Serviço. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. E essa é a nossa esperança, que nós teremos gozo, nós teremos proveito, nós teremos lucro, nós teremos uma vida eternamente de aprendizado no serviço do nosso Rei. E é aqui que vai distinguir o cristão do homem ímpio. Enquanto o homem ímpio nesse ano está lutando, correndo atrás, cavando prazeres no aqui e no agora, vivendo sob a ótica debaixo do sol, nós estaremos vivendo uma ótica acima do céu, acima do sol, no serviço do nosso Rei, aprendendo cada dia mais com uma certa novidade bíblica. E aqui eu faço um desafio aos irmãos sobre a escola bíblica, tá? Desafio aos irmãos, os irmãos, para comprovar que a vida cristã, ela de fato é um eterno aprendizado, desafio aos irmãos a virem 2 semanas para a escola bíblica, 2 domingos. Se os irmãos, nessas 2 semanas, não aprenderem nada de novo, os irmãos estão liberados para não vir mais para a escola bíblica. Venham para a escola bíblica, venham para o culto de ensino, pois isso faz parte do nosso aprendizado. Essa é a nossa escola.
Então vamos viver o serviço do nosso Rei, e nós teremos um gozo eterno e satisfeito no serviço do nosso Deus. Vamos orar?